Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje a gente vai falar um pouco sobre perseguição religiosa e o que está acontecendo hoje nos nossos dias. Vocês sabem que está tendo um massacre hoje no mundo? E não é em Gaza, não é os ataques que estão acontecendo nos Estados Unidos a igrejas, mas sim na Nigéria. Pouca gente fala, poucas mídias falam, mas saiu hoje uma notícia de que já foram mortos mais de 7 mil nigerianos cristãos somente em 2025. Então é uma notícia muito alarmante. Fiquem com a gente no vídeo para vocês entenderem um pouco do que está acontecendo. Vou passar para vocês só um pouco da reportagem, vou colocar aí na tela e vou ler aqui para vocês que de fato realmente está acontecendo. Matéria do Terra, tá? Mais de 7 mil cristãos mortos na Nigéria em 2025 mostram crise de perseguição religiosa. O relatório da Intersociety, liderado por criminologistas Emeka Umeagbelazi, baseou-se em fontes confiáveis como a mídia local e internacional, relatos governamentais e testemunhos de vítimas para compilar os dados. A gente pega imagens, fotos, tudo que está acontecendo e é muito triste. São igrejas sendo queimadas, pessoas sendo mortas a sangue frio pelo simples fato de serem cristãos. Então, algo que a gente viu muito tempo atrás lá no Coliseu, algo que a gente viu e vê em todo tempo, cara. E é muito triste saber que nos nossos dias, em pleno século XXI, a era da inteligência artificial, quantas e quantas informações a gente tem de todos os jeitos e formas possíveis, a gente ainda tem esse tipo de coisa no nosso mundo, sabe? Nós que conhecemos a Bíblia, somos cristãos, entendemos que isso é bíblico, que isso realmente, essa perseguição não vai cessar até a volta de Cristo, mas é algo muito triste essa intolerância religiosa, ou como religiões aqui, neste caso, como Boko Haram, defendem uma ideologia que quer exterminar quem pensa diferente, quem age diferente, quem acredita em coisas diferentes, sabe? Então, essa parte de você não ter um meio termo, uma conversa, você não conseguir dialogar, você não conseguir simplesmente estar perto, simplesmente conviver com outra pessoa é algo que não tem cabimento. Inclusive, hoje, com tanta informação, hoje, com tantas formas de se comunicar, tantas formas de conversar, a gente ainda vê esse tipo de coisa acontecer. E na Nigéria está tendo esse massacre. E pouco é noticiado. Só para vocês terem uma noção. Apenas nos primeiros 8 meses deste ano, mais de 7 mil cristãos foram assassinados por sua fé no país africano, tornando-o o lugar mais perigoso do mundo para os seguidores de Jesus Cristo. Em média, 30 fiéis são massacrados diariamente, um número que supera qualquer outro conflito religioso contemporâneo. Em média, 30 fiéis são mortos diariamente. Aqui no Brasil, a gente passa por momentos tranquilos em relação a isso, mesmo a gente vendo um cenário político que está atacando pastores. A gente vê aí o pastor Silas Malafaia, que foi perseguido e teve suas anotações pegas, teve seu passaporte apreendido, mas nada se compara com isso, sabe? A gente vê pessoas que não podem cultuar, não podem ir à igreja, pessoas que não podem simplesmente professar sua fé, simplesmente se juntar e adorar a Deus, e elas são mortas por isso. E a gente olha e vê com muita tristeza, mas com muita esperança, no que se dá o sentido que eu vi igrejas que foram ateadas fogo e o pessoal voltando lá para cultuar sem igreja mesmo, sem teto, sem estrutura física e adorando a Deus. E a gente vê como o cristianismo ele passa por tudo isso, sabe? Tanto lá nos primórdios, onde que os apóstolos, os discípulos foram mortos de diversas formas, quanto nos coliseus que cristãos eram esmagados, eram mortos por animais, quanto hoje
muitos países a gente é calado, como disse em um shorts atrás, a China decretou que em redes sociais os pastores não podem fazer lives, não podem fazer cultos, e então essa perseguição não é só no meio físico, mas é no digital. Mas na África, um país tão consumido pela intolerância, tão consumido pela miséria, pela pobreza, essas notícias não são tão divulgadas, sabe? E é isso que a gente se depara. Muitos cristãos perseguidos, muitos cristãos mortos, muitos cristãos sendo atacados por aquilo que professam, por aquilo que acreditam e por aquilo que sabem que não é só nessa vida, mas é a vida eterna. Então, que nós possamos ter a consciência, que a gente possa entender que esse é um tempo de oração, um tempo de perseverança, um tempo de vigiar, mas também um tempo de agir. Aqueles que podem fazer algo em questão disso têm que fazer, têm que defender, têm que se posicionar para que a gente possa tirar ou defender toda essa intolerância que não pode sequer haver no nosso mundo, sabe? Não só intolerância religiosa, mas intolerância quanto à opção sexual, intolerância quanto à cor da pele, enfim, tantos e tantos preconceitos que nós temos, que a gente possa tirar isso do nosso meio e que Cristo seja o centro de tudo isso, porque enquanto tiver pessoas sendo perseguidas e mortas, enquanto tiver pessoas sendo caladas, o Espírito Santo tem e está aqui para agir nos nossos corações de forma com que a gente possa nos abrir e entregar para Ele de todas as formas possíveis. Então, que nós possamos ser perseverantes, que a gente possa apontar sim as coisas que estão sendo feitas e acontecendo, e que Deus possa nos proteger e nos guardar nesses dias, que são dias maus, mas nós sabemos que enquanto o Espírito Santo está entre nós, enquanto o Senhor está entre nós, Ele é o Senhor de tudo, Ele tem total controle de todas as coisas, e que nós possamos entender qual é o nosso propósito, qual que é o nosso momento, o momento de falar, o momento de escalar, o momento de agir e o momento de defender aquilo que acreditamos, tá bom? Que Deus abençoe vocês, não esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar com alguém que merece ouvir isso aí, tá bom? Um abraço.